E por acaso bateu aquele tédio no seu ambiente de trabalho? Por conta das horas? Você conta as horas assim para ir embora? Pois bem, estamos falando da síndrome de burnout. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o psicanalista Edson de Paula, que vai assim trazer algumas dicas de como vencer esse tédio. Não é mesmo, Edson? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Com certeza, Débora. Prazer estar aqui nessa tarde junto com você, com essa audiência maravilhosa. Obrigada, muito obrigada. A gente que fica muito feliz também de falar desse assunto. Edson, explica pra gente, por mais que o trabalhador aí, ele sinta realizado no trabalho, ele pode sentir o tédio assim na sua rotina? Com certeza, Débora, principalmente aquele trabalhador que já tem um talento nato. Costumo dizer que quanto maior a competência e menor os desafios, aí aparece a apatia e o tédio. Você imagina um trabalhador que já está experiente, um profissional experiente dentro de uma organização, passam-se os anos, ele vai muitas vezes até galgando alguns degraus dentro dessa organização, sendo promovido, chega lá muitas vezes até no topo, chega lá no topo e se vê dentro do topo, em cima do topo e não tem mais nenhum desafio. E aí pode ser que dê um tédio na vida dessa pessoa também. Então, não simplesmente uma questão de salarial, de promoção ou de carreira. Muitas vezes a própria rotina do trabalho conduz ao tédio. Exato. E doutor, você tem assim 3 dicas de como vencer esse tédio? Eu sempre digo, Débora, que as pessoas precisam primeiro fazer um esforço individual. Dessas 3 dicas aqui, o primeiro esforço é o seu esforço individual para vencer esse tédio. Porque com certeza você está sendo subutilizado na sua competência, não é? Então, é você se colocar mais à disposição da organização, ir ao encontro mudando algumas rotinas, mudando o seu ambiente muitas vezes. Você já viu aquelas pessoas que mudam os móveis da casa, né? Está lá muito acostumado com aquela rotina, com aquele ambiente, começa a mudar os móveis. Assim também é nessa primeira dica. Busque algo novo, busque aprender algo novo, faça uma nova formação, ir ao encontro de alguém, né, para conversar, trocar uma ideia, porque muitas vezes você acha que você está sozinho, Débora, e você não está sozinho nesse problema. Então essa é a primeira dica, tá bom? A segunda dica é, agora que eu fiz um esforço individual, eu preciso ir ao encontro da organização, da empresa, buscar uma ajuda dentro da própria empresa. Normalmente, hoje em dia, nas empresas, Débora, você tem os canais de comunicação. Muitas vezes, um psicólogo do trabalho dentro da empresa, né? Sim. Busca esse psicólogo, não tenha medo de conversar, de se abrir e fala, estou precisando de novos desafios, estou me sentindo entediado. E como que você sabe que você está entediado? É aquela máxima que a gente fala assim, ó, domingo à noite, né? Chegou o domingo à noite, e agora? Começa a semana, ele começa a dar aquela palpitação, você não dorme à noite pensando no outro dia do trabalho, você não se sente feliz, realizado. Então vá conversar com alguém da organização, da sua empresa, para ser desafiado, até o seu próprio líder, né? E terceiro, e esse sim seria um movimento mais drástico, são 3 movimentos. O seu esforço individual, o esforço seu com a organização para tentar dirimir e resolver isso aí de uma vez, não é? E aí sim você busca uma mudança efetiva na sua vida, uma mudança de carreira e o encontro de um novo desafio para a sua vida. E é aí que está o problema, Débora, porque as organizações precisam, as empresas precisam se atentar a esse movimento, porque normalmente os seus funcionários vão direto para o 3. Eles já querem mudar de emprego e não tem um esforço individual e nem da organização para reter esse talento dentro do trabalho. E doutor, o ser humano ele precisa desse ambiente novo, né? Dessa mudança, não precisa? Exatamente. Algumas pessoas, Débora, se conformam mais. Existem estilos de comportamento que são mais conformistas. O que seria uma pessoa conformada? Aquela que entra dentro de um molde e meio que se acomoda àquele molde. Vai muito bem com as rotinas, vai muito bem com o dia a dia. Outros estilos de comportamento são mais ambiciosos. Eles são mais externos, com um movimento mais externalizado para o mundo. Sempre querem ser desafiados. E aí a questão que a gente fala, né, da psicologia do trabalho, os 2 fatores, né? A tensão no trabalho e a motivação. Se eu tenho muita tensão e baixa motivação, leva ao burnout.
que é o que a gente já conhece, esgotamento no trabalho. Isso. Né? Tenho muita tensão. Que são diferentes, são diferentes. A burnout com a burnout. Então, a questão do esgotamento no trabalho, que inclusive é uma doença, um transtorno, né, de saúde, inclusive o próprio trabalhador é afastado quando ele tem burnout, porque o que é o burnout? É queimar, né? Eu queimei muito, gastei muito minha energia dentro do ambiente de trabalho. Por quê? Eu fui muito tensionado, uma tensão muito alta, um estresse muito alto e baixa motivação. O contrário é o burnout. O contrário é assim, não estou nem sendo tensionado mais, não tenho mais pressão e também não recebo motivação do meu ambiente. Então aí eu fico com tédio. É verdade. É um estado de... Sabe aquela coisa? Porque o grande desafio do ambiente de trabalho é o seguinte, o absenteísmo nós já sabemos, é o afastamento de um profissional porque ele está adoecido, não é? Então, ok, burnout, fiquei queimado, esgotou demais, afasta, vai se tratar. O problema é o presenteísmo. Esse é o grande vilão da organização hoje. É aquela pessoa que está ali com tédio no trabalho, está de corpo presente, mas a cabeça dele está fora da organização. Exato. Pensando, o que eu vou fazer depois do trabalho, contando os minutos, né? Os minutos não passam. E esse é o grande desafio. E doutor, teria como superar esse tédio com essa motivação? Como que eles podem, nesse caso, superar trazer essa motivação para eles? Aí vem muito dessa questão do propósito. Eu gosto muito de uma frase do Mark Twain, que são os 2 dias mais importantes da nossa vida. O primeiro dia é o dia que você nasce. E o segundo dia é o dia que você descobre o porquê você nasceu. Então você tem que ter um propósito. E normalmente esse propósito que você sai para o trabalho é para quem você trabalha, o que te motiva o trabalho. Você está aqui, por exemplo, diante de uma audiência. Então nós buscamos, seres humanos buscam por segurança, por reconhecimento e pertencimento, ou seja, pertencer a algo, fazer parte de uma família. Deixar bem claro qual que é o seu propósito já é o primeiro ponto. O problema é quando uma pessoa perde o propósito dela, ou nem encontrou ainda. Mas tem como saber o propósito e perder? Exatamente, esse é o ponto. Porque quando você descobre o seu propósito, tem muito a ver com aquilo que você acredita, é uma construção, não é verdade? O que eu acredito? Por que eu me levanto da minha cama todos os dias de manhã? O segundo, o que eu valorizo? Se eu acredito muito, por exemplo, no meu caso é conhecimento. Se eu acredito muito que eu tenho que estudar e valor da minha vida é conhecimento, eu tenho uma atitude de conhecimento, eu quero obter conhecimento. E aí o meu comportamento, o meu agir é em função de aprender e compartilhar. E me torno um professor, me torno aí um palestrante, de repente, na vida, que compartilha conhecimento. Exato. Não é verdade? Então esse é o propósito. O que você acredita, o que você valoriza, o que você quer e como você age. E aí você constrói uma identidade social. A minha identidade social, por exemplo, eu sou um professor, a Débora é apresentadora e ela faz isso com prazer. Ela ama o que ela faz, mesmo se ela não ganhasse um centavo para trabalhar. Então essa questão de você colocar à disposição do mundo o seu propósito também. E aí se transforma numa missão. O grande problema é que as pessoas demoram muito para encontrar esse ponto na vida delas, que dá um grande equilíbrio. Isso que eu ia te perguntar, doutor. Demoram muito. E como? Como encontrar, né? E aí muitas vezes é pela dor. É pela dor? É pela dor, porque a pessoa descobre que ela está entediada no trabalho, ela descobre que ela não está feliz no seu relacionamento, na sua vida pessoal, e há um desequilíbrio entre a carreira e a vida pessoal dessa pessoa. Ambos não se conversam mais. E aí vem aquela questão, né, do domingo à noite. O que eu vou fazer essa semana? Porque se você sabe o que você deve fazer, do porquê da sua vida e para quem você faz, você já tem um propósito. E aí eu te digo uma coisa, busque o autoconhecimento. Uau. Busque realmente alguém desenvolvimento que possa... pessoal, né, doutor? Exato, o desenvolvimento pessoal. E é muito do seu esforço, não é, Débora? Exatamente. É muito do seu esforço. E doutor, então a gente consegue vencer então esse tédio com esse propósito, né? Com certeza, com certeza. A gente precisa saber descobrir, porque muitas pessoas ainda não sabem. Ir ao encontro de, o movimento. Ir ao encontro. O tédio é movimento. Exato. E aí, o estresse não. O estresse você tem que ficar quietinho na sua casa, sendo tratado. O burnout é o contrário. Exato. Me queimei, estou esgotado, agora eu fico na minha casa sendo cuidado, muitas vezes até amparado pela sua empresa, por terapeutas, não é? Se cuidando e se medicando também, muitas vezes. Doutor Edson, que papo gostoso, hein? Eu vou pedir para você voltar aqui no nosso programa para a gente poder falar mais sobre. Muitíssimo obrigada, viu? Agradeço. É muita dúvida que a gente tem ao longo da semana. É muito bom trazer todo esse conteúdo aqui para a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada.